Bom dia, boa tarde, com a paz do Eterno, Altíssimo, Soberano, Ser Supremo sobre todas as coisas, sobre a terra, o mar, as águas, e sobre todas as coisas. O que acontece hoje em dia é o seguinte: as pessoas elas começam a fazer o seguinte, a criar meios para poder cada um ter sua própria razão em cima daquilo que entendeu e interpretou. Então, como o nome mesmo, o nome do Pai, o nome do Filho, né? É o nome do Eterno Criador de todas as coisas, né? Mas nem todo mundo tem a revelação vinda do alto. Mas tem pessoas que podem sim ter. Tudo é possível. Só que, infelizmente, nem todo mundo vai acreditar. Vai chamar de louco, ou vai chamar de. é, no mínimo isso. Louco ou tá com um espírito ruim. Porque eu tenho prova disso. Eu tenho prova disso. Vou explicar para vocês. Eu tenho prova disso porque minha mãe, antes de ir para a igreja, né, ser evangélica, ministério, aquela coisa toda, minha mãe de ir para tal da Casa da Benção, tal da Batista, antes da Casa da Benção era Batista. Minha mãe era possessa, porque jogaram macumba na minha mãe, mal titi, essas coisas na coluna, no cabelo. Então minha mãe era possessa de demônio. Eu cansei de ver isso em meus irmãos, tem testemunha, meus irmãos, tem testemunha, meus parentes, e até alguns vizinhos, onde nós moramos, em Fragoso, em Piabetá, aqui no Rio de Janeiro, município de Magé. A minha mãe andava sozinha na rua, falando, gritando, brigava, discutia sozinha, caía como ataque epilético, mas não era ataque epilético, era os demônios que estavam nela, tal de Exu Veludo, Exu Caveira, Exu do Lodo, Maria Isabel, tal de Ianá, sei lá, o nome trouxe o doido lá, não sei o que lá, Sete Flechas. Então, o que acontece é isso. Vários que vinham na minha mãe, tal de Maria Isabel, vinha sempre, passava batom, né, olhava pro espelho, dava gargalhada e vinha rindo. Teve um que veio rindo pelo pé de carambola, para tu ver como é que o sobrenatural existe. Veio rindo pelo pé de carambola, balançou o pé de carambola, bateu dentro de casa, levantou, botou a mão da minha mãe para trás e falou assim: ó, não vim fazer mal a vocês não, kkkk. Falando. A gente era criança. Eu peguei logo o Salmo 91, comecei a tremer, fiquei alto, aquela coisa assim, né? Fiquei alto, sim, frio, alto. Aí chamei minha irmã, chamei meu irmão que era menor. Isso aí eu tô contando um testemunho do que aconteceu. Ele pediu um lápis vermelho e não sei o que, eu escrevi um negócio lá que ele falou que ia fazer, que ia acontecer, porque minha mãe tinha, a gente tinha um negócio de extrato de banco, minha mãe era procuradora da minha avó. Aí minha mãe, resumindo, minha mãe ela pegava o dinheiro da minha avó, então sumiu o extrato bancário. Aí o que acontece? A minha mãe foi lá num primo nosso, né? E para pedir, ver se estava lá, porque minha avó estava doente, acamada, ficava mais lá. Aí depois saiu de lá e foi para outro lugar. Só que ele começou a discutir com minha mãe e empurrar minha mãe contra os vergalhão. Aí minha mãe falou, aí ele discutiu com minha mãe, antes de discutir com minha mãe, ele falou, me chamou de tudo quanto é nome, porque eu era pequeno, fui lá perguntar se o espírito estava lá. Aí começou a me chamar, me xingou, falou disso, falou que minha mãe era aquilo, aquilo outro. Tudo bem. Então, o que acontece? Isso é um testemunho. Eu não vou falar nome de palavrão, nada, porque não vem ao caso, né? Aí o troço encostou, veio lá, bateu no pé de carambola lá em casa, até hoje eu lembro disso, como se fosse hoje, é verdade, eu posso provar, porque teve gente que viu, minha irmã viu, ele entrou pela flecha da janela, era fechada, o ar, assim, o vento dando gargalhada, um vento dando gargalhada, pra tu ver como é que o sobrenatural existe. Aí veio e falou, olha, eu não vou fazer mal a vocês aqui não, kkk, eu não vim fazer mal a vocês aqui não, eu vim aqui dizer que bateram no meu cavalo, deixa comigo que eu vou resolver isso 5 horas da manhã, tô lá, vou botar um contra o outro, deixa isso comigo. Bateram no meu cavalo, eu vi tudinho que aconteceu com o meu cavalo, empurraram meu cavalo contra o vergalhão, eu que não deixei, eu que amassei o vergalhão. Então ele também cuida dos cavalos dele, de quem é cavalo dele. Ele cuida. Vamos ser real, vamos ser justo também. O Criador é justo, mas vamos ser justos. Ele cuida do cavalo dele. Aquele que está com ele ali, ele cuida. Até que chega o momento de sair do corpo, mas ele cuida. Então, as pessoas têm que entender que ele também tem poder, gente. Ele também tem poder. As potestades que vieram com ele, eles conseguem manipular o tempo, o momento, o tempo, a hora. Não vem com essa, não. Eles estão o Criador não tirou o poder deles, não. Ele só foi expulso do lar, deixaram suas moradas celestial. Deixaram suas moradas celestial, mas
se for analisar bem, eles não perderam o poder, eles continuam com a patente deles. Se é sargento, se é tenente, se é capitão, é capitão. Eles continuam com a patente deles, não mudou nada para eles. A única coisa é que eles saíram do lar, da luz, e estão vagando pelo meio de um reino que eles criaram para eles, que o próprio Criador deixou eles, permitiu eles fazer isso. E essa terra faz parte do bem e do mal. Aqui tem o bem e tem o mal. Então as pessoas têm que analisar, as pessoas não analisam, as pessoas procuram julgar o próximo. Que vai sim ter muitos anjos e muitos seres espirituais, né? Muitos anjos, muitos seres espirituais, que vão realmente enganar, vão fazer prodígio, igual essas igrejas que faz prodígio. Eu não acredito, nunca acreditei, porque o troço ruim também ele consegue fazer prodígio, ele consegue fazer simular uma cura, ou até curar mesmo, porque eles conhecem a essência do homem, eles estavam no dia da criação. Vamos analisar, gente, vamos buscar, vamos pesquisar. Eu estou falando isso porque tem muita gente que começa, o nome do Criador é Yau, o nome do Criador é Yahu, o nome do Criador é Uu, o nome do Criador é A, o nome do Criador é Iá. Gente, analisa, pesquisa, analisa. As pessoas criam meios para se autopromover. Outros criam meio para dizer que estão certo. Outros criam meio para desvendar o mistério. E outros criam meio para atrapalhar os que estão querendo falar a verdade. Então, infelizmente, pelo tempo que eu tenho de jornada, já viajei, já fui fora do... Não vou dizer que eu fui lá longe do Brasil, mas já fui fora. Eu tenho conhecimento com vários países, com várias pessoas de vários países. É Portugal, é Rússia, é Geórgia, é Turquistão, é Cazaquistão, entendeu? É Estados Unidos, aqui na parte da América do Sul é Peru, Colômbia, Argentina. Eu converso com várias pessoas, eu tenho grupos de 18 países. Então, se for analisar, dentro da lógica, o grego romano, ele transformou as letras que nós usamos hoje. Nós usamos a letra que vem do alfabeto grego-romano, que é o latim. O romano é o latim. Roma, Antigo Império Roma, coisa da Itália. Espanha, Portugal, França. É latim, gente. Ali é latim. Só que são latins com monarquias diferenciadas, com sílabas diferenciadas. Tem uns que vêm dos celtas, tem outros que... Os celtas já eram russos. Mas tem uns que vêm da monarquia tal, Eu vou pesquisar, vou falar com vocês sobre isso. E vou pedir para vocês pesquisar também. Porque vocês têm que acreditar desacreditando. Pesquise, não vai atrás de... fulano de tal falou, é aquilo ali mesmo. Aí fica igual uma pessoa papagaio, repete o que o outro fala, e assim vai passando adiante. Se for erro, vai ser erro até o final da vida e para a geração futura. E se for acerto, vai ser acerto até o final da vida para a geração futura. Maldito o homem que acredita no homem. É maldito o homem que acredita que confia no homem, na força do braço do homem. Jeremias 33:3, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. O homem é capaz de se transformar em uma mulher, ficar linda igual uma mulher, é o transexual, né? Ficar linda, voz fina e tudo. Ou até mais bonito que uma mulher. Olha só onde nós estamos chegando. A mulher que quer virar homem, que quer se transformar, fica com barba e tudo, até que se prova o contrário, aparentemente é homem, que a voz vai ficando grossa, vão tomando hormônio. As pessoas criam meios de tecnologia para avançar mais no conforto de cada casa, de cada pessoa, ou até mesmo na tecnologia além do normal, que é a cibernética e a tecnologia, vamos dizer, inteligência artificial, que está chegando no ponto de a gente ter concorrência com robôs com inteligência artificial que vai ser parecido com a gente. Então as pessoas têm que analisar que o homem, ele cria meios, o ser humano, ele cria meios para distanciar e ao mesmo tempo para afastar. Distancia e afasta ao mesmo tempo. E também para achegar. Porque o ser humano, ele é capaz disso desde a época que ele começou a se evoluir mentalmente. Eu creio sim que teve anjos caídos, como no livro de Enoque,
que ajudou o ser humano a inventar a espada, porque o ser humano não tinha essa capacidade toda rapidamente de aprender a mexer com ferro, tirar o ferro vem da pedra, aquela coisa toda. Então, eu creio assim, no meu ponto de vista, que há sim espíritos que passaram entendimento como de bruxaria, feitiçaria, usar ervas, usar feitiço, usar o vento, usar manipular a fumaça, manipular o fogo, através de espíritos antigos que tem nomes diferentes, que não é esses nomes que a gente fala aí, que os outros falam aí em português, que é um nome bem diferente, né? Se for pensar bem, um nome angelical, mas diferente, caído, angelical caído, que continua sendo anjos, continua sendo espíritos, porque existe patente, existe hierarquias, e eles estão sobre os ares. Agora eu me pergunto uma coisa que eu fico curioso. Por que não estão presos os outros espíritos? Só alguns anjos que estão presos e os outros não? É para quê? É para ter o livre-arbítrio, para poder ter a condição de dizer, eu tenho livre-arbítrio de escolha. Ou escolho o lado do Criador Eterno Altíssimo, ser supremo, ou vou ser justo, ou vou ser injusto. Automaticamente, quando eu não faço nada que o Ser Supremo se agrada, eu já estou fazendo a vontade dos espíritos enganadores. É automático, não tem necessidade nem de falar que não é. Então, entenda bem, nós estamos numa terra chamada meios. Terra, meios. Meios por quê? Meio bem e meio mal. Aqui não existe ninguém bom. Existem pessoas com interesses e coração mais puro do que o outro. Bom é só o Eterno, o Criador. Aqui não existe ninguém realmente justo, porque justo só é o Eterno Criador. Na época de Noé era justo. Na época de Elias, Enoque é justo, Jó é justo. Mas hoje em dia, para achar uma pessoa justa, tá difícil. Vamos ser sinceros. O que tem de charlatão fingindo que é justo, eu cuspo e dou gargalhada de ver esses pastores dizer, curou, vem pra cá pra minha igreja. Eu fico rindo. Minha mãe acha que eu não posso rir. Mãe fala assim, que isso, para com isso, não pode rir. Eu fico dando rindo, porque tudo para ganhar dinheiro, gente. É ganhar dinheiro, é comércio. Aonde existe parede, nome, se torna comércio. Eu abri uma barraca, uma lanchonete, quando eu tinha lá no Flamengo. É comércio, eu vou vender o que eu tenho para oferecer. Aquilo que eu tenho, aquilo que a pessoa quer. É um comércio. Se eu ofereço bênçãos, eu estou oferecendo comércio, estou comercializando bênção. Estou comercializando letras, estou comercializando palavras da minha boca. Quando eu canto, eu estou comercializando o quê? A minha voz. Eu estou usando a minha voz para ganhar dinheiro com aquilo que eu acho que é bom para mim e bom para os outros. E aquele que aceitam, que me vire discípulo, que vire meu acompanhante, que venha na minha caminhada, porque eu acho que minhas ideias é correta, eu acho que eu estou correto, eu acho que eu sou certo, então eu vou usar a minha ideologia para as pessoas acreditarem em mim e me acompanhar. Porque eu sou o tal, sou o discípulo tal, sou o mestre tal. Mas não é assim, gente. Tem que pesquisar, analisar bem. Pesquisa, analisa. Analisa, pesquisa para não cair no buraco. Porque o que mais tem aí é enganadores. É o que mais vai existir sempre.